Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mensagens Kardecistas. Eu sou o Moacir e hoje vocês estão novamente na palestra de segunda, que a gente chama de Esquenta de Segunda. Esse primeiro momento da semana com as primeiras reflexões sobre o que a gente vai estudar no nosso Evangelho no Lar na quarta-feira, às 20 horas. Nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E essa semana estudaremos os itens de 11 a 15, que se referem a duas partes. Não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E uma instrução dos Espíritos, o perdão das ofensas. A gente lembra naquela fala de Mateus, que está no capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz assim, abrindo aspas para Jesus Cristo: Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados com a medida com que medires, vos medirão também a vós. E entendam o seguinte, Jesus ele é muito claro aqui, quando ele nos orienta. O que Jesus está falando, trocando em miúdos, não é verdade? Ele está falando assim, viu? Não julga o seu coleguinha, não julga o seu irmão, não julgue aquela pessoa que trabalha com você, não julgue o seu familiar, não julgue aquelas pessoas que você acha que estão erradas, porque com a mesma medida do teu julgamento vão julgar você também. É muito da lei do retorno, da lei de ação e reação. Ou seja, o que ele quer dizer com a medida que você julga, será julgado também? Ele quer dizer, com toda intolerância, com toda falta de empatia, com toda inveja, com todo egoísmo, com todo orgulho e vaidade, que você julga o seu colega, o seu irmão, o seu próximo, você será julgado também. Porque a vibração que a gente gera em torno de nós, com um julgamento, a maior parte das vezes, sejamos claros, é injusto, que é só para alimentar o nosso egoísmo, a gente se coloca em cima de um pedestal e olha para baixo para os outros achando que pode julgar. A gente será julgado também porque essa vibração vai fazer com que atraia para próximo de nós pessoas que também julgam, pessoas tão egoístas, egocêntricas como nós. E aí a gente entra no problema do julgamento. A gente julga indiscriminadamente. Julgamos a todos. A gente tem uma questão tão importante, né, com relação ao nosso orgulho, à nossa vaidade, com a raiz de todos eles, né, o egoísmo, que a gente julga todo mundo. A gente se acha na qualidade de um ser superior, um ser de luz, né, que pode julgar os outros. E quando a gente julga alguém, a gente se coloca no papel, no lugar de alguém que é perfeito, de alguém sem defeitos. Porque se eu julgo as pessoas, eu admito que eu sou melhor do que todas elas. Eu admito que eu sou perfeito. Eu admito que os meus pensamentos, as minhas atitudes, a forma como eu encaro a vida é a melhor e como modelo deve ser seguido por todo mundo. E aqueles que não fazem o que eu faço, que não pensam da mesma forma que eu, obviamente e claramente estão errados. Olha que ignorância, né? É óbvio que ninguém é modelo. Não tem ser de luz aqui. E se tivesse, todos nós saberíamos. Quando aparece alguém aqui que é um pouquinho diferente,
que segue um pouquinho mais, né, os ensinamentos de Jesus e procura na sua vida demonstrar em atitudes aquilo que ele entende como Jesus ou como um modelo de perfeição espiritual. E não é que faça em 100%, hein? Faz muito pouco também, mas perto de nós parecem santos. Quando aparece um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, né? E tantos outros desse quilate, já se diferencia muito de nós, já parecem muito diferentes, porque eles seguem um pouquinho assim de Jesus. Quando falavam para Chico Xavier, né, que ele era enorme, que ele era grande, espiritualmente falando, ele costumava responder: eu sou só um cisco. Porque dos grandes espíritos a humildade já está embarcada. E a gente age dessa forma julgando os outros porque a gente tem uma limitação muito grande relacionada ao nosso conhecimento espiritual. Mesmo que lêssemos e consumíssemos todo o material que já foi produzido e trazido pelos espíritos de altíssima hierarquia, né? E aí eu estou falando das obras básicas da codificação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, todos os outros dois, né? O Céu, Inferno e a Gênese. Se a gente consumisse os mais de 400 livros publicados pelo Chico Xavier, e agora, né, com as republicações, as coletâneas, com os mais de 500 livros publicados por ele, se lêssemos toda a produção do Emmanuel, de André Luiz, que estão nos livros do Chico Xavier, e de tantos outros, Hamed, Terezinha de Oliveira, não chegaríamos nem perto de ter um conhecimento espiritual amplo, porque a nós nem tudo ainda foi revelado. E a gente não tem cognição, que é limitada por esse corpo físico, para compreender tudo isso. Então, se a gente não consegue ter todo esse conhecimento, não é muito mais fácil a gente seguir os exemplos de Jesus? Não é muito mais fácil a gente tomar como guia e modelo o Espiritismo, é uma doutrina cristã, como guia e modelo Jesus e seguir os seus exemplos? Jesus não julgava, ele tinha empatia. Muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretar a realidade. A gente tem muita dificuldade na nossa percepção de verdade. Então sigamos o exemplo de Jesus, porque fala assim, ó, eu tô com a verdade, se eu tô com a verdade ele tá errado. Não! Tá errado quem pensa desse jeito. A verdade, ela é a partir de um ponto de vista. Se um tá virado para a direita, o outro para a esquerda, cada um tem um ponto de vista. Se um olha de cima, o outro olha de baixo, cada um tem um ponto de vista. É preciso, como Jesus nos ensinou, não julgar quem tem um ponto de vista diferente conosco do nosso, mas muito pelo contrário, sermos empáticos. Procurar subir ou descer, ir para a direita ou para a esquerda, para enxergar a partir do ponto de vista do outro e não julgar. Ter o olhar de Jesus Cristo, como Jesus Cristo fez com uma mulher adúltera. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele entendeu o que estava acontecendo ali. Ele enxergava o movimento espiritual e tudo que a gente precisava. E ele perdoou. Perdoou como ele orientou Pedro, Simão Pedro. Senhor, eu devo perdoar a alguém que me fez algum mal, que me magoou 7 vezes, não 7, mas 70 vezes 7. Perdoar infinitamente, perdoar em todas as situações. E a partir dessas primeiras reflexões, eu espero que todos vocês continuem o estudo com a gente e leiam o capítulo 10, itens de 11 a 15, né? Não julgais para não ser julgados, que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e a instrução dos espíritos, o perdão das ofensas. É um trechinho muito pequenininho, que a gente lê rapidinho, né? E aí na quarta-feira
às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. A gente vai aprofundar todas essas reflexões e, como fazemos todas as semanas, estudarmos juntos nesse momento em que buscamos o nosso equilíbrio físico e espiritual. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Eu aguardo todos vocês quarta-feira às 20 horas no nosso Evangelho no Lar, no Instagram e no YouTube do Mensagens Kardecistas. Fiquem todos com Deus e até lá.